Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é muito claro. A boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sempre traz essa perspectiva da novidade para situações em que nós não sabemos como decidir e como nós iremos realizar. Então o Evangelho, a boa notícia, nos traz sempre essa perspectiva a partir do centro, que é Jesus. Vejam, Jesus no Evangelho não é contra a lei do sábado. A lei do sábado, ela existe e precisa existir. Toda lei. A lei existe para trazer a paz, para trazer a harmonia e tem como centralidade a pessoa humana. E as pessoas vão sempre seguindo a lei. Mas tem um determinado momento que a lei se confronta com aquilo que é maior do que ela. O que é superior à lei? Aquilo que muitas vezes não está prescrito, mas que pode acontecer. O risco de vida. A vida quando está em situações de perigo. Por isso que Jesus no Evangelho, ele compara essa atitude dos seus discípulos, que no dia de sábado entraram no milharal, arrancaram milho, debulharam e comeram milho, e ele compara com Davi, o rei Davi. Vejam bem, quando Jesus faz essa comparação, não é para justificar o erro dos discípulos, que eles entraram em dia de sábado, rompendo a lei sabática e praticaram aquilo que não está prescrito na lei. Jesus não está legitimando o erro, pelo contrário, ele está trazendo uma perspectiva do que está acima da lei. O que está acima da lei para você? Para mim, para todos nós, que muitas vezes se rompe a lei. O que é, queridos irmãos e irmãs? A vida, o sentido da vida. A vida quando está em perigo. Por isso que aqui no Evangelho, Jesus faz uma comparação com a atitude de Davi. Davi estava, como diz no Evangelho, deixa muito claro, quando estavam sentindo fome. Quando estavam sentindo fome. Então Davi teve uma atitude que é contra a lei. Comer os pães oferecidos que só os sacerdotes era permitido. Comer esses pães. E diz mais ainda, Jesus diz mais ainda, e ainda por cima os deu a seus companheiros. Vejam, Jesus traz uma comparação do Antigo Testamento, uma lei veterotestamentária, para justificar o sentido da vida. A vida está acima da lei. Por isso que Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui Jesus não está defendendo o rompimento da lei, mas está dizendo que acima da lei, como no domingo também.
Domingo prescreve que é o dia do Senhor, você precisa ir para a missa, você precisa trazer todo o resultado da tua semana e oferecer no altar do Senhor, oferecer a oferenda perfeita, que é o próprio Jesus, e ele sendo oferecido ao Pai, também leva com ele toda a nossa vida semanal, os nossos sacrifícios, as nossas conquistas, todas as nossas oferendas. Mas se você um dia não puder ir à missa, está doente, ou tem alguém doente em casa e precisa da tua presença, que não tem outra maneira, tem que ser você. Aí o que você faz? Aí a igreja diz que nesse momento você de fato, se tiver o recurso das mídias, das redes sociais, você pode participar da missa ali naquele dia pela televisão. Não é a mesma coisa, não se justifica o sentido de trocar missa presencial, o momento da consagração, pelas redes sociais. Mas no caso desse, de doença, sim. Entendem? É nesse sentido que Jesus está dizendo. Ele é Senhor do sábado, Senhor do domingo, Senhor da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Que assim ele seja sempre louvado para hoje e todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.